Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vocês que estão em casa, aqueles que estão aqui, fazendo essa transmissão, esse culto online, nós estamos pregando toda a carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós vamos, se Deus permitir, concluir o capítulo 1, é o quarto sermão. Então quero convidá-los para abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, verso 24. Colossenses 1, 24. Estamos vendo que o tema dessa carta é a plenitude da vida cristã. Já vimos 3 mensagens sobre isso e pretendemos pregar todo o livro. Colossenses capítulo 1, verso 24 ao verso 29. E diz assim a palavra de Deus: Agora me alegro dos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. O mistério esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Amém. Até aí. O pastor André já orou, então já está orado. E já contamos com as respostas da oração, com a bênção de Deus. Muito bem, irmãos. Então, essa carta que nós estamos estudando foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós já sabemos disso, mas às vezes esquecemos que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Ele não estava de férias num hotel 5 estrelas, ele não estava numa fazenda de frente para uma lagoa, tomando uma brisa no fim da tarde. Ele estava preso injustamente e a única acusação que lhe pesava era a de ser um pregador de uma nova doutrina, que era na verdade a palavra de Deus, pregador do Evangelho. E ele vai dando razões ao longo da carta, mostrando por que a fé em Cristo é plena, é suficiente. Basta crer em Cristo e no seu sacrifício e em nada mais. Os cristãos não precisam de amuletos. Nós não precisamos carregar uma pulseira ou um colar para nos proteger. Não precisamos da Bíblia aberta no Salmo 91 na nossa casa, para que traga bênção para a nossa casa. Nós não precisamos de galhos de arruda, de sal grosso, não para proteger. A gente usa sal grosso para fazer churrasco, para aproveitar a salvação, para aproveitar as bênçãos que temos em Cristo. Nós não precisamos de alguma água supostamente santa trazida de Israel. Não, nós só precisamos acreditar no Deus de Israel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé cristã é plena. Todo aquele que crê em Cristo está pleno em Cristo. E aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, Paulo fala um pouco sobre a plenitude, o trabalho cristão pleno. O trabalho cristão pleno. E esse trabalho cristão pleno, de acordo com esses versículos que nós acabamos de ler, envolvem 6 aspectos. Obrigado. 6 aspectos. O primeiro deles, o primeiro aspecto do trabalho cristão pleno está no versículo 24. Alegria em meio ao sofrimento. Versículo 24 que diz: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós
e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Paulo podia se alegrar em meio aos sofrimentos, e os sofrimentos dele eram diversos. Ele estava preso, ele foi perseguido por causa da fé em Cristo, ele estava sendo injustiçado, às vezes até abandonado por pessoas que se diziam cristãs, mas ele sabia que os sofrimentos dos cristãos completam os sofrimentos de Cristo. Isso é um conceito que talvez a maioria de nós nunca tenha ouvido falar. No entanto, quando Cristo morreu na cruz, ele não sofreu tudo o que tinha para sofrer. Veja bem, ele pagou plenamente pelo perdão dos nossos pecados. Isso sim, o sacrifício foi perfeitamente cumprido. E ele disse: está consumado. Mas Jesus deixou um pouquinho de sofrimento para a igreja. É o que diz esse texto e vários outros textos do Novo Testamento. Como, por exemplo, em 1 Pedro, onde o apóstolo escreve que nós devemos seguir os seus passos, os passos de Cristo no sofrimento. Então, não devemos achar algo anormal o sofrimento no meio da caminhada cristã. A ideia é muito simples. Se o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, quem somos nós para sermos privados de qualquer tipo de sofrimento nessa terra? Se até Ele, o Filho de Deus, o Filho unigênito, isto é, o Filho único de uma espécie, Deus tem muitos filhos, mas como Jesus, Deus só tem um filho, é aquele único daquele gênero, daquela espécie. Nós somos filhos adotivos de Deus, devemos nos alegrar, porque estamos participando dos sofrimentos de Cristo. Então o trabalho cristão pleno envolve sofrimento, e Paulo sabia o que era sofrer. Ele primeiro foi rejeitado pelo grupo de cristãos em Damasco. Os irmãos temeram que ele não tinha se convertido de fato. Então ele foi abraçado por Barnabé, isso está em Atos capítulo 9, foi levado ao seio da igreja, depois se isolou na Arábia, passou em torno de 14 anos ali trabalhando para o Senhor, discretamente, sem aparecer no cenário bíblico, digamos assim. E quando começaram as viagens missionárias, começou também o seu sofrimento. Foi apedrejado, teve que fingir que estava morto. Foi levado, foi tirado de uma cidade num cesto por cima do muro. Foi preso injustamente. Tramaram contra a vida dele, de modo que um sobrinho seu foi quem o avisou da trama, e assim ele escapou da morte. Quando estava sendo levado injustamente para Roma, para ser julgado por Nero, ser ouvido por Nero e julgado, ele sofreu também um naufrágio e quase morre. Na ilha onde eles se hospedaram, digamos assim, se refugiaram do naufrágio, uma cobra picou a mão dele. E além de tudo, ele tem problema de visão. Não é à toa que um médico acompanhava Paulo a partir de Atos capítulo 16, versículo 10. Nós vemos que Lucas acompanhava Paulo. Ele precisava de um médico. Em segundo lugar, o segundo aspecto do trabalho cristão pleno, esse aspecto significa tornar conhecida toda a palavra de Deus. Já no versículo 25, Paulo diz: da qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Ele sabia que não podia tornar conhecida apenas uma parte da palavra de Deus, apenas as doutrinas favoritas que ele tinha, por exemplo. Ele não podia tornar conhecido à igreja de Deus apenas aquelas doutrinas convenientes, que não tocam, que não mexem com as pessoas, como muitos, infelizmente, fazem, não é de hoje, desde sempre. Até mesmo aquele que, na minha opinião, foi o maior teólogo do século passado, o inglês, pastor inglês John Stott, disse em seu livro sobre pregação, eu creio na pregação, que a primeira vez que ele pregou sobre divórcio, ele já tinha 25 anos de ministério pastoral. Porque ele ficava fugindo desse tema, porque sabia que na sua igreja havia pessoas divorciadas.
É um tema delicado, mas os temas delicados também foram tratados por Paulo. Ele sabia que tinha a missão de abordar e de revelar toda a palavra de Deus. E aí John Stott resolveu pregar uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Então não tinha como fugir de nenhum daqueles temas tratados ali em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Nós também, irmãos, trabalhando para Deus, devemos tornar conhecida toda a palavra de Deus. Primeiro, obedecendo-a, obedecendo a palavra de Deus. Em segundo lugar, ensinando-a, tirando as dúvidas que surgem no meio dos incrédulos. Em terceiro lugar, terceiro aspecto do trabalho cristão pleno, está o serviço ao povo santo. O verso 26 fala sobre isso. No verso 26, Paulo diz: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Ora, Paulo sabia que ele servia a Deus, e se serve a Deus, sobretudo servindo aos santos, ao povo santo, que é a igreja de Deus. A palavra santo, que já foi tão comentada, né? E vez por outra surge a ideia de canonização de algum santo pela Igreja Católica. Na Bíblia, santo significa simplesmente alguém que foi separado para Deus. Deus escolheu a igreja para usá-la neste mundo. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo escreveu que a igreja de Deus, a igreja do Senhor, é coluna e baluarte da verdade. Então é por meio da igreja de Deus que o mundo conhece as verdades de Deus. São as doutrinas bíblicas pregadas dia após dia, semana após semana, pela igreja de Deus, que o mundo fica conhecendo a vontade de Deus. O mundo não apodreceu ainda, porque o sal da terra está salgando em todo o planeta. Nós somos esse sal da terra. Nós somos os conservantes que Deus pôs no mundo. Então, o serviço ao povo santo deve ser levado em consideração. Como você tem servido ao povo santo de Deus? Muitos irmãos têm servido ao povo de Deus, ao povo do qual ele faz parte, trabalhando, carregando caixas de som. Quantas vezes eu não fui para evangelismo, onde a gente via pessoas se esforçando fisicamente. Outros, muitas vezes, financeiramente, ajudam financeiramente. Outros oram, intercedem. Outros simplesmente não atrapalham. E ao invés de ficar procurando defeitos, ficam procurando oportunidades para servir. Nós precisamos servir ao povo santo de Deus. Paulo fez isso. Em quarto lugar, o trabalho cristão pleno envolve também revelar o maior segredo de todos: Cristo. No verso 27 nós lemos isso. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. O maior segredo de todos é Jesus Cristo. Ele foi prometido desde o Éden, em Gênesis 3,15. Deus foi dando maiores detalhes de como seria a chegada do Messias ao mundo. E um dia Jesus veio na plenitude dos tempos e revelou qual é a vontade salvífica de Deus. Paulo sabia disso, e que o seu trabalho fazia parte do seu trabalho revelar Jesus Cristo. É Ele que devemos anunciar, é Ele que devemos pregar. Esse é o maior mistério de todos. E nós temos esse privilégio de revelar nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Amém. Qual é a sua mensagem?
Qual é a mensagem que você tem para transmitir ao mundo? É Jesus Cristo? Essa é a principal mensagem que nós temos para transmitir. Jesus Cristo. Não é a placa da nossa igreja, não são as doutrinas da nossa igreja, não são os nossos usos e costumes, não são as doutrinas humanas, mas é Jesus Cristo. Esse é o maior segredo. E Paulo sabia disso. Estou ficando rouco com muita facilidade ultimamente. Vai aumentar aqui para você. Quinto lugar, o trabalho cristão pleno envolve todo homem perfeito em Cristo. Verso 28 diz: a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A vontade de Deus é que possamos cuidar uns dos outros plenamente. Veja só, Paulo anunciava, aconselhava e ensinava com toda a sabedoria. Deus deseja alcançar o ser humano no seu corpo, alma e espírito, não apenas no seu espírito. Deus, enquanto estava aqui na terra encarnado em nosso Senhor Jesus Cristo, curou enfermidades e continua a curar, mostrando que Ele veio para resgatar também o nosso corpo. Ele perdoa os nossos pecados, mostrando que Ele cuida do nosso espírito. E Ele também cura as nossas emoções, mostrando que Ele deseja também cuidar da nossa alma. Há muitos cristãos que sofrem ano após ano, porque não conseguem perdoar, porque guardam mágoa no coração. E é como o ditado já disse: guardar rancor é tomar veneno e esperar que o outro morra. Isso não acontece. Aquele que perdoa, aquele que confessa os pecados, aquele que se livra da culpa, consegue ter saúde plena na sua alma, mesmo que o corpo esteja doente. Porque nós vamos envelhecendo, as doenças vão chegando, acidentes acontecem, mas o homem interior pode ser tratado e curado pela palavra de Deus. Se alguém que está nos ouvindo agora, apesar da minha voz rouca nesse momento, sabe que precisa perdoar alguém, algum irmão, algum parente, algum vizinho, algum incrédulo, quem quer que seja, perdoe. Perdoe, porque essa é uma das questões necessárias para receber o perdão divino. No final da oração do Pai Nosso, Jesus disse, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então, o cristão que não perdoa, não recebe o perdão divino. Perdoe, libere perdão. Faça as pazes com os outros e com Deus. Em sexto e último lugar, o trabalho cristão pleno envolve também trabalho duro com a bênção de Deus. Verso 29 diz isso: para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. E Paulo trabalhou muito, muito mesmo. Em 2 Coríntios capítulo 11, ele apresentou ali o seu currículo ministerial. Ele disse, aqui em 2 Coríntios 11, 23 em diante, são sobre os outros apóstolos: são servos de Cristo? Sou ainda mais, falo como se estivesse louco, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes.
5 vezes recebi do Senhor, 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Se é preciso orgulhar-me, haverei de me orgulhar na minha fraqueza. E aí ele segue contando o seu currículo ministerial. Paulo trabalhou arduamente na obra de Deus, até os seus últimos dias de vida, quando ele já não era mais nenhum jovem, era um idoso, fraco, doente e abandonado por muitos irmãos, como ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4. Nós devemos trabalhar para Deus porque é a maior bênção que pode haver na face da terra. Concluindo, irmãos, o que você tem feito em prol do reino de Deus? Seu trabalho para Cristo tem sido pleno? O de Paulo foi, o de Moisés foi, o dos apóstolos, com exceção de Judas, foi. E nós? O que temos feito em prol do reino de Deus? Temos nos esforçado para comunicar o Evangelho? Temos contribuído financeiramente ou temos vivido de maneira avarenta? Temos orado pela Igreja de Deus, ao invés de criticá-la? Temos assistido à liderança da igreja, procurando saber o que é necessário que seja feito? O que nós temos feito em prol do reino de Deus? Somos por acaso perseguidos? Estamos por acaso derramando nosso sangue por conta do Evangelho? Graças a Deus, isso não é necessário no Brasil. Na maioria dos casos não é necessário. Mas eu pergunto, o que nós temos feito? Como tem sido o nosso trabalho para Cristo? Nós temos sofrido, nós temos trabalhado duro para que Deus seja glorificado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orando.